estamos de volta depois de mais uma folga que a gente teve, porque né, a programação do futebol feminino tá indo devagar, tá rolando alguns outros campeonatos aí, rolou Libertadores pra gente acompanhar. Então ganhamos folga de novo, mas estamos de volta pra matar a saudade e não voltamos com pouca coisa. A gente voltou com uma convidada mais que especial, a mulher da comunicação do Grêmio, a mulher daquela fofoca oficial. Porque você sabe, todo mundo sabe, a gente gosta de uma fofoquinha, mas ela é a mulher da fofoca oficial, é aquela que nos passa as informações e que a gente incomoda quando a gente quer informações também. Jéssica Maldonado está aqui com a gente essa noite. Muito boa noite, Jéssica. Obrigada pelo convite. Opa, obrigado pelo convite, nada. Obrigado por aceitar o convite. Começamos bem. Já comecei bem. Comecei bem. Eu vou guardar essa outra latinha aqui que não vai rolar. Mas obrigada por aceitar o nosso convite. E boa noite para os meus colegas de bancada. Uma bancada imaginária, mas boa noite todo mundo. Imaginária não, imaginária... Boa noite. A gente tá aqui, ó. É uma bancada virtual. Tá bom, bancada virtual. Eu sou romântica, né? Eu prefiro pensar na bancada imaginária. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, é sempre bom poder falar, né, de futebol feminino, mostrar o outro lado, né, que muitas vezes o torcedor não sabe, não conhece, não sabe o que se passa nos bastidores. Então, eu gosto muito sempre de falar e também da minha trajetória profissional. Tenho muito prazer, né, em dividir isso aí, ainda mais com gremistas. Coisa boa. Aliás, o torcedor mais gosta de saber o que rola nos bastidores, né? Porque a gente fica sempre naquele achismo, né? Muitas vezes fica naquele achismo, querendo saber como é que funciona, como é que não funciona. Inclusive, essa noite a gente tem umas perguntas de uma galera que quer realmente saber, não só da tua trajetória, mas também de como funciona especificamente no Grêmio. Então, vamos começar já, para não fazer uma introdução aqui muito longa. Começa contando pra gente como que foi essa escolha profissional, assim. Foi tu que escolheu a área da comunicação? Sim, eu escolhi isso, mas diferente de muitos outros, né, jornalistas, eu nunca, assim, quando era criança, quero ser jornalista. Na verdade, eu cheguei no ensino médio ali super perdida, né, não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas uma vez uma sementinha havia sido plantada lá no meu coração, na Copa de 2006, quando eu era muito fã. Alguns gremistas não vão gostar que eu fale disso, mas eu era muito fã do Ronaldinho Gaúcho. Muito. Muito também. Polêmica. Todo mundo era. Eu sou fã também. Alguns ainda são. Não, eu era muito fã mesmo. Tive a oportunidade de ver ele jogar, né, com os meus próprios olhos lá no início dos anos 2000, 2001 ali, ainda no Grêmio. Então, eu sempre fui muito fã, hoje não sou, não vou me meter. Chupa, Ronaldinho! Mas, enfim, o Ronaldinho estava no melhor momento da carreira dele, eu sempre fui muito fã de futebol, sempre gostei. Eu gosto de contar também que lá no início dos anos 2000, eu tenho um irmão mais velho, né, o Marban, que é gremista doente, e ele fazia parte de uma escola de futebol do Grêmio, aqui em Canoas. Eu moro em Canoas. E aí eu enchi o saco dos meus pais porque eu queria participar, eu queria jogar. Então eu era a única mulher naquele meio de um monte de meninos ali. Treinei durante 1 ano. Eu tinha uns 7 anos, meu irmão era mais velho, tinha 9 para 10. Então, ali começou, né? Claro, eu já frequentava o estádio antes com meu pai, lá no Estádio Olímpico. Então, eu sempre fui muito apaixonada por futebol. E ali nos anos 2005, 2006, eu lembro que eu ficava, assim, às vezes, minhas amigas brincando na rua. E eu amava ficar dentro de casa assistindo a cobertura do Campeonato Espanhol para ver, sim, o Ronaldinho Gaúcho, mas eu via nem sempre jogos do Barcelona. Eu gostava de ficar na frente da TV comendo brigadeiro e assistindo os jogos, assim, porque eu era realmente muito fã. E aí, na Copa de 2006, eu lembro que, acompanhando a Copa do Mundo, né, a Eduardo Strebre, jornalista, né, que não tá mais na TV, mas eu lembro de ver ela entrando ao vivo de dentro da casa do Ronaldinho Gaúcho
entrevistando a dona Miguelina, né, que nos deixou. Então, eu lembro que aquilo me impactou muito, sabe? Que eu pensei, nossa, ela tá ali perto da família do meu ídolo, e às vezes eu via ela entrevistando, assim, na beira do gramado, jogadores do Grêmio. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Ah, quem sabe um dia, mas nunca fiquei alimentando aquilo, mas sempre no entorno do futebol, acompanhando, sendo muito curiosa. Eu gosto de dizer também que 2011, quando eu comecei a faculdade, eu não estava no Grêmio ainda. Eu era estagiária, eu gosto de falar bastante, tá? Qualquer coisa vocês me Vai interrompem. falando. À vontade. Assim é Eu ótimo, era, né? eu era estagiária numa construtora, a convite do meu tio, que era advogado dessa construtora. E aí eu saía dessa construtora, trabalhava de manhã, ficava ali na Nilo Peçanha, e a minha irmã era pequena, a Júlia. Alguns, se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem quem é ela, é a minha cara. E aí eu pegava ela bem pequenininha, ia em casa, buscava ela, e a gente ia lá no Estádio Olímpico assistir os treinos do Grêmio. Então, isso em 2011, eu era muito fã, às vezes saía do trabalho, ia acompanhar, ia assistir de longe, assim, só para ver os jogadores passando e, né, ver o que estava rolando. Eu sempre fui muito curiosa e querendo estar perto de onde as coisas aconteciam. Então, chegou daí ali o ensino médio, o terceiro ano. Ai, não sei o que eu vou fazer, mãe, não sei o que eu vou fazer. E aí fiquei pensando, aí eu fazia aqueles testes vocacionais da internet, né? Nossa, Ai, o fiz que muito será que vai dar? Aí dava várias coisas. Eu já quis ser arquiteta, já quis ser veterinária, já quis fazer várias coisas. E hoje eu digo que se eu não fosse jornalista, eu seria esteticista, porque eu amo espremer cravo, essas coisas. A minha namorada passa horas vendo vídeo disso e eu só olho assim, como é que tu consegue? Eu sou a louca Nossa. desses Eu vídeos sou dessa. também. Nossa, não dá. Unha encravada, cravo, Meu espinha, Deus. é esse negócio. Aí É hora da gente, Aí eu, pessoal. bom, eu acho que talvez jornalismo seja uma área legal, assim, né? Naquele momento, eu já fui uma época muito tímida, mas naquele momento eu era bem desenvolta já, mais comunicativa, então, talvez pode ser uma possibilidade. Aí ingressei na faculdade, né, os trancos e barrancos, porque quem quer estudar sabe que é muito difícil a gente começar, ainda mais com os valores hoje em dia, né, a gente sabe que é um investimento, se eu não estaria onde estou se eu não estivesse estudado. Então, foi muito difícil começar a dar o passo ali, o primeiro passo. Eu estudei, eu lembro que eu fazia uma cadeira na faculdade, mas aí as coisas foram melhorando. E aí eu fui estudando. Nossa, cada trabalho da faculdade lá nos primeiros semestres, assim, era um momento de descoberta, né? Não amava o jornalismo desde então, mas conforme eu fui indo, fui amando, fui gostando de cada uma das cadeiras, cada uma das áreas, mas eu tinha vontade, assim, de trabalhar com TV, justamente por aquela história, né, que eu vi a Eduardo Strebe, e aí pelo lance de ser comunicativa, eu disse, talvez a área da TV seja legal e tal. Mas aí fui me apaixonando por cada uma das áreas ao longo do tempo, não só dentro da faculdade, mas depois trabalhando também, que o Grêmio nos proporciona isso, daí depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho no Grêmio. Mas foi basicamente isso, em momentos assim, bem, vou dizer, de dúvida, né? Que começou assim, nunca. Eu quero ser. Tem gente que diz, né? Pegava o microfone quando eu era criança, ia, né, pra frente da câmera, aquela coisa. E comigo não foi assim. Eu sempre fui realmente muito apaixonada pelo futebol e, em específico, né, por aquilo que me trazia alguma relação com o Grêmio, como foi com o Ronaldinho, como foi com os exemplos que eu dei, que eu ia acompanhar os treinos por curiosidade. Então, foi basicamente isso. Aí depois fui tendo, né, as minhas experiências dentro da profissão. Eu participei de um programa, Jovem Aprendiz, na RBS TV, né, durante um ano, mesmo tempo que eu estava ali estagiando no Grêmio.
Então, comigo nunca teve tempo ruim, né? A gente sabe que o mercado do jornalismo está muito difícil, está muito disputado. A cada semestre se formam milhares, né, de novos jornalistas e eu sabia que ia ser difícil, mas eu nunca temi nada, eu sempre fui muito curiosa. E estar no Grêmio é uma prova disso, de uma insistência, persistência, porque ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu não conhecia ninguém no Grêmio quando eu entrei porque eu vi uma vaga lá no site, eu mandei meu currículo, não satisfeita, eu pegando o ônibus, indo para a faculdade, desci na parada do Olímpico, fui lá na RH, levei meu currículo e aí passei pelo processo e consegui, né, entrar no Grêmio e lá eu estou construindo essa história aí desde 2012, ano que vem vão fazer 10 anos de Grêmio. Então, foi mais ou menos isso. Foi o ano que eu e o William entramos na faculdade. Que eu não saí ainda, que é muito triste. Já tem uma caminhada, dá pra dizer, longa aí dentro do Grêmio, né? Já tem uma experiência vasta. E é muito legal ver também como a gente pode realizar esses sonhos da infância de várias maneiras, né? Tua forma de chegar até o futebol foi através dessa profissão incrível e tão importante pra gente também, que é torcedor, né? E primeiro eu acho que eu vou dar boa noite pra galera que tá ali tá nos acompanhando pelo Facebook. A dona Giza tá ali, seu Francis também, nossos companheiros de toda sexta-feira. Estão ali dando boa noite. E o Vicente também, dando um salve pra gente e pra Jéssica. Muito obrigada por nos acompanhar. Beijo. E sobre essa tua chegada no Grêmio, parece que a Tiele tem alguma coisa pra perguntar, né, Tiele? Que eu tô sabendo que tu tá aí guardando a pergunta do povo e a tua curiosidade também. Não, ela até já estava, né? Uma pergunta que estava já pensada antes pela pauta, ou mais ou menos nisso, mas aí foi fortalecida pela curiosidade de duas pessoas ali no Twitter, o Mac e a Camila, que tem a ver um pouco com isso que tu já introduziu aí, de como, né? A gente sabe que é difícil para a mulher acessar alguns espaços, especialmente no futebol, né? E aí surgiu essa curiosidade de como que tu conseguiu chegar no Grêmio, então, que foi o que em parte tu já respondeu agora, né? Que foi por um esforço e uma insistência próprias. Mas a Camila também complementa, né? Tipo, como que foi o processo seletivo, como que rolou desde que tu entregou esse currículo e persistiu até tu conseguir. E quais as principais funções que tu desempenha no teu cargo, que daí tu pode também falar o que tu já tinha iniciado antes. Eu achei muito engraçado uma vez, só abrindo um parêntese, quando eu apresentei a live do Grêmio, um torcedor disse, e aí eu recebi alguns prints, que o torcedor disse que eu era Tassiano, né, da comunicação. O Tassiano da comunicação que fazia. Faz sentido. Espero que tu tenha entendido como um elogio. Acho que está desempenhando as funções melhores. Né? Não complique a guria que ela tem que trabalhar. Não, a gente está complicando o Tassiano, não ela. Acho que está entregando com mais qualidade. Se botar em campo, olha... Falando só do processo seletivo, né? A pergunta aí. Gente, que isso? Vocês vão complicar a vida da menina, vai fazer 10 anos de Grêmio. Depois aqui. Fala que eu que comecei mal, tá aí, ó. Falando então do processo seletivo, né? Eu, naquela doideira, assim, de querer trabalhar logo, eu comecei a acessar alguns lugares que eu gostaria de trabalhar e acabei acessando o site do Grêmio e vi ali em vagas em aberto que tinha uma vaga para estágio em jornalismo, mas essa vaga em jornalismo era para o Museu do Grêmio, né, que na época era o Memorial Hermínio Bittencourt. Então eu me inscrevi. Para quem não sabe, eu comecei no Memorial, né? Fiz meu estágio no Memorial, depois que eu fui para comunicação, mas eu vou contar isso. E aí, quando eu cadastrei meu currículo e não satisfeita em apenas enviar, eu fui lá, desci no Olímpico, eu estudava na Uniriter, então saindo de Canoas, pegava o ônibus, e aí o ônibus passava pelo Olímpico. Então desci no Olímpico, entreguei um currículo
E aí eles ficaram de me chamar, né? Que eles estavam selecionando e tal, e aí me chamaram. Quando me ligaram para fazer entrevista, eu disse, meu Deus do céu, peguei, abri o site do Grêmio, comecei a estudar tudo. Tudo. Quem era o maior artilheiro, quem mais tinha vestido a camisa do Grêmio. Eu achava que eles iam me perguntar um monte de coisa. Mas eu fui preparada. Fiquei uns 2 dias estudando. Tinha uns 2 dias para estudar, né? Fui preparadíssima. Aí cheguei lá, mas não tinha, assim, perguntas nesse sentido. Era mais, né, sobre as minhas, meus desejos profissionais, né? Sobre mim mesmo, sobre a minha pessoa. E, claro, perguntaram se eu era gremista, né? Por favor. E isso eles sempre perguntam. E aí, a partir dali, eu fui para casa, mas eu estava num momento que eu queria tanto ingressar na área que eu já tinha feito algumas entrevistas e as pessoas sempre diziam, a gente está avaliando outras pessoas e tal. E aí eu já nem criava expectativa. Eu acho que foi o lugar que eu menos criei expectativa. Sabe quando tu fica vacinada? Não vou criar expectativa, não vou criar. Não criei. Fui tranquila, fiz o meu melhor e fui embora. Aí depois me chamaram para a segunda etapa, que era uma entrevista no memorial, no lugar, né, que eu trabalharia, com as 2 pessoas responsáveis por aquele setor, que era a dona Emma, que era a diretora do museu, que hoje não tá mais, né, não é mais a diretora, mas deixou um legado gigante, e o Carlos Eduardo dos Santos, que é o coordenador do museu. Então, eu entrei lá, conversei com eles, eles me explicaram para o que era a vaga. E aí, tá, beleza, no final, não, mas a gente tá avaliando uma outra menina, então, assim, a gente ainda tá avaliando e qualquer coisa a gente liga. Ai, que saco. Aí saí de lá, aí depois deu um tempo. Me passa o endereço dessa outra menina. E eu soube depois que o nome dela também era Jéssica. Puxa. Aí fui pra casa e eu acho que foi um dos melhores, uma das melhores ligações que eu recebi, assim, né? Porque era um momento que eu queria muito entrar na área, estava muito complicado, e eu, como sempre, eu mesma pagava a minha faculdade. Era muito difícil, eu queria juntar as 2 coisas, né? Pagar a faculdade e trabalhar na área, porque é muito difícil. E aí foi que eu recebi a ligação dizendo que eu tinha sido aprovada, que eu tinha que levar os documentos e tal. Nossa, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, não só para mim, mas pelos meus pais que estavam acompanhando aquela luta ali, sabiam o quanto eu era gremista, né? De coração, assim, o quanto eu acompanhava o Grêmio, o quanto eu queria entrar na área de fato. Então, nossa, foi um momento, assim, muito feliz na minha vida, onde eu ingressei ali. Para quem acha, já começou fazendo, escrevendo, não, eu comecei recortando jornais, olhando ali na Zero Hora, no Correio do Povo, no Sul, tudo, a taxação, o clipping, isso que eu comecei fazendo, e aí salvando tudo no acervo do memorial. Isso que eu fiz por 1 ano e pouco, atualizando alguns dados, alguma coisa assim, mas a minha tarefa basicamente era fazer clipping, taxação, que lá no memorial a gente ainda chamava dessa forma. Então, eu fiquei por 1 ano fazendo isso. Eu vou dizer que eu enchi o saco. Uma época não aguentava, porque eu achava que eu podia mais, podia contribuir de outras formas, que só fazer aquilo ali, né, não era aquilo que eu queria, mas eu sabia, bom, eu estou no Grêmio, então minha hora vai chegar. Aí eu olhava o pessoal lá da comunicação fazendo várias coisas e transmissões, aí eu sonhava com aquilo, eu olhava às vezes para os colegas, para o Faturi e para o Cristiano, assim, passando ali na frente, indo cobrir o treino, e disse, ai meu Deus, eu queria tanto estar ali, eu queria tanto estar cobrindo. E só que eu tava lá, recortando jornal. Expectativa realidade, né? E aí foi... O pior é pensar que hoje em dia não precisa. Hoje em dia a galera só dá print screen, não precisa mais recortar jornalzinho pra fazer. Não, mas eu já fazia isso. Algumas coisas que tinha ainda de recorte. Sim. Aí, tá.
eu peguei, né? Eu achava que aquilo ali não era assim para mim, né? Ficar fazendo aquilo ali o resto da minha vida ou até que eu me formasse. Eu achava que eu podia contribuir de uma outra forma. Aí eu mandei uma mensagem. Eu era amiga da Daniele Lentz, que para quem não sabe era gerente de comunicação do Grêmio. Mandei uma mensagem no Facebook para ela, me colocando à disposição, porque eu queria conhecer mais sobre a comunicação, qual era o trabalho, que era para eles contar comigo da forma que eles quisessem, que eu tava aí para tudo que eles quisessem. E aí falei, beleza, Jéssica, vamos ver, nananã. E aí, num certo momento, me chamaram, na época o presidente era o Fábio Koff, ela e o Douglas Lunardi, que hoje é o diretor de comunicação lá na CBF, que eu tenho um carinho enorme. Esses dois, assim, eu morro de paixão pelos dois, por eles terem me dado essa oportunidade também. Fui grata, sim, à dona Emma e ao Carlos, que me aceitaram, né? Mas depois essas duas pessoas que me fizeram convite para ir para a comunicação do Grêmio. E aí, esse convite foi um divisor de águas na minha vida profissional, mas antes disso, eu já estava fazendo parte desse projeto da RBS, que era o Jovem Aprendiz, que eu conseguia conciliar estágio e Jovem Aprendiz. Só abrindo parênteses, eu saía super cedo de casa, 6h30 da manhã, ia para a RBS, pegava ali a produção do Jornal do Almoço, uma época depois eu fui para o esporte, peguei a Copa do Mundo, saía meio-dia, almoçava, pegava uma no Grêmio, saía às 7h, ia para a faculdade e pegava o último trem para voltar e no outro dia era tudo a mesma coisa. Nossa. Então, para quem acha que foi fácil, não foi fácil. E aí, depois, né, tava contando da história ali que chamaram para o projeto, a Dani e o Douglas nos chamaram para falar que eles precisavam de gente para tocar o projeto do programa Azul, Preto e Branco, que era no Premiere. Não sei se vocês lembram. Sempre antes dos jogos do Grêmio no Premiere passava esse programa. Era um programa quinzenal, depois passou a ser semanal. E aí eles precisavam de gente que fizesse reportagens e que fizesse também a produção, né, do programa. Então, eu ingressei ali e aí eu dividi a minha carga horária de 6 horas entre memorial e comunicação do Grêmio, né? E comunicação. Então, eu fazia 3 horas em um e 3 horas no outro. Não tinha conseguido me livrar ainda daquele clipe. Lá já estava fazendo algo que eu queria. Não tinha feito cadeira de TV ainda na faculdade. E aí, me colocaram para fazer a primeira matéria, que era do lançamento dos novos uniformes, que na época era da Topper. Fui, encarei. Eu acho que um dos segredos, assim, né, para nós que somos mulheres ainda, é encarar tudo, né, não ter medo de nada. Eu, sim, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, até quando eu ia depois, me coloquei à disposição para fazer as jornadas da Grêmio Rádio, aí comecei. Mas eu não tinha experiência, então quando eu botava a minha cabeça no travesseiro, eu ficava ansiosa, sofria muito por antecipação. Ninguém sabia que eu estava desse jeito, mas eu ficava super ansiosa e nervosa, pensando como que eu ia fazer aquilo. Mas aí eu nunca temi, tudo que me deram para fazer, eu sempre fui lá, fiz, tentei dar o meu melhor. De conversa de jogador agora, né? Tentei dar o meu melhor. Ótimos resultados. O importante são os 3 pontos. Sempre atrás dos 3 pontos. E aí daí toquei esse projeto, e depois já fui para rádio, né, que na época era só na web, fazia o plantão, não fazia ideia de onde eu começava, e foi tenebroso. Quando o Cristiano dizia, Jéssica, tá na escala em tal jogo, 3 dias antes eu já não conseguia nem dormir. De preocupação para saber se ia dar tudo certo. E aí foi indo assim, depois acabou meu estágio, fui efetivada, sem estar formada, ainda estava na metade da faculdade, mas acho que tudo graças àqueles 8 meses de disposição que eu demonstrei, né? E então foi indo, fui efetivada e ali fui agregando novas coisas, fui fazendo novas coisas ali dentro, aprendendo muito com os meninos, o Cristiano Oliveski, que é um cara sensacional, e quem acha que é só narração, que é só apresentação, tá muito enganado. Quem trabalha com a comunicação do Grêmio faz muita coisa por trás disso.
né? Às vezes acham que a gente está ali no ar, não, é fácil trabalhar no Grêmio, é só isso, mas tem muita coisa por trás que a gente faz. Aí, agora entrando na outra questão, né? Meu Deus, se eu ficar respondendo as perguntas e demorar todo esse tempo, a gente vai pela meia-noite. A pressa é tua. É o teu açaí que vai ficar aguado, então. Aí, assim, o que a gente faz, né? Hoje a gente tem a Grêmio TV, que demanda a produção. Vou falando especificamente do que eu faço, tá? Na Grêmio TV, eu faço produção junto com a Morgana, com o Cristiano, que é o coordenador da TV, e a gente tem 2 cinegrafistas, que é o Luciano Moretti também, o Eduardo Muniz, conhecido como Mumu. Então, ali também eu faço captação, quando preciso eu quebro o galho na edição, aqueles tweets todos da Grêmio TV, todo o pensamento, planejamento para temporada, para quadros, tudo isso a gente faz, coloca tudo no papel, marca entrevista com o jogador, toma bolo do jogador, que às vezes, né, não quer ir nas pautas e tudo, mas às vezes muito em função, né, de um jogo que nem ontem. O jogo foi em Bento, chega tarde, às vezes tem uma pauta marcada para o dia seguinte, é meio complicado. Mas é marcar a pauta, é pensar na pauta, é reorganizar tudo estrategicamente, né? Isso quem faz é o Cristiano Oliveski, junto da equipe. Por exemplo, a gente perdeu, a gente está numa situação muito complicada, a gente tem que replanejar tudo que a gente tinha postado, tudo que a gente tinha pensado em postar. Isso estou falando só de Grêmio TV. A gente tem Grêmio Rádio, que aí na Grêmio Rádio eu faço plantão, faço reportagem desde 2018, na torcida desde 2017, mas hoje eu tenho feito mais reportagem e plantão. Auxilio muito o Cristiano Oliveski também, muitas coisas, né? Normalmente quando o Cristiano sai de férias, eu que fico no lugar dele, né? Tocando as coisas, e daí é muita coisa mesmo. E aí tem toda a parte ali de site, porque tem as coberturas dos treinos, que a gente faz matéria para o site, tem boletins que a gente grava, tem clipping que a gente ainda faz cada dia, uma vez na semana, não é todo dia. Mas a tesoura tá aposentada, pelo menos. A tesoura já era. Faz clipping, faz escuta de programas de rádio. Imagina fotografa. Tem que ouvir o programa de rádio, deve dar uma raiva. Não é só ouvir o programa de rádio, é ouvir o programa de rádio e escrever o que estão falando sobre o Grêmio no programa de rádio. Né? A rádio escuta que a gente aprende na faculdade. E aí, da parte do futebol feminino, eu trabalho nessas frentes. Hoje eu estou diagramando o guia da partida também, que a gente está fazendo a versão digital. Quem faz a diagramação no momento sou eu. A gente vai dividir, né, junto eu e a Morgana a partir da próxima semana. Coisas que não eram minhas, mas aí a gente vai agregando, vai reestruturando. Então, é muita coisa mesmo. E no feminino eu faço toda a parte de assessoria de comunicação, marcação de entrevistas, de lives, de orientação, chegada de reforços, quando chegam, né? A gente vai lá, capta a chegada, faz as entrevistas, edita, faz matéria para o site, faz foto. E quando a gente viaja também com as gurias, né? Toda a parte de cobertura é tudo com a gente. Viagem é quando a gente mais se desdobra, porque quando a gente fala de profissional masculino, a gente sabe, eu sempre gosto de valorizar, agora já entrando no futebol feminino, eu gosto de valorizar muito o que tem sido feito desde 2017, porque eu tô com o time feminino desde 2017, desde quando foi retomado o time. Então, eu vejo um crescimento absurdo, sabe? E eu não tô falando aqui porque eu sou assessora do Grêmio, mas eu tenho visto um crescimento ano após ano. Então, o que eu vi em 2017 e o que eu vejo hoje, em 2021, me dá vontade de chorar às vezes, assim, para ver o quanto evoluiu. E aí eu tô falando isso porque eu ia entrar no comparativo de que na viagem do futebol masculino, normalmente são 4 ou 5 pessoas para fazer o que uma pessoa
faz para o futebol feminino. Quando a gente vai viajar para o futebol feminino, a gente produz conteúdo para as redes sociais, às vezes eu tô com um celular e uma câmera gravando vídeo e tirando foto ao mesmo tempo, fazendo imagens para a Grêmio TV, fazendo conteúdo para redes sociais, fazendo foto, fazendo matéria para o site, assessorando, marcando entrevistas às vezes de dentro do hotel mesmo, acompanhando as entrevistas. Então é muita coisa mesmo, é muita coisa. No futebol feminino, há uns 2 anos a Morgana começou a agregar e trabalhar junto comigo, pegar junto. Hoje ela cuida mais da parte do sub-18 e também divide as viagens, porque pensa, tu viajar, tu fazer todas as viagens, e eu também que tenho os compromissos com o futebol masculino, com a rádio, ficaria inviável eu dar conta de tudo, né? E eu jamais quero abrir mão do futebol feminino, porque é algo que eu diria assim, que no Grêmio é a menina dos meus olhos, é o trabalho que eu tenho assim um amor por fazer, sabe, por ver o quanto as gurias batalharam e dar essa visibilidade para elas, é algo que me toca. Quando eu vejo uma foto delas num jornal, isso me enche o coração, sabe, porque eu um dia quis ser também jogadora de futebol, né? Mas naquele momento, lá 2007, 2008, não tinha perspectiva de futuro, né? Ou tu era ou tu não era, e aí base tu não tinha e tu não ia conseguir chegar lá. Então, eu valorizo muito as atletas que hoje conseguem estar aqui e todo esse apoio que o Grêmio tem dado, porque a gente vê, assim, que em comparação a muitos clubes que até pouco tempo estavam super bem, o Grêmio já está à frente em muitas coisas. E essa evolução que eu vi de 2017 para 2021 é uma evolução absurda. Então, eu gosto muito de ver ano após ano essa mudança e esse crescimento. E com certeza tem assim um amor que eu não sei nem explicar por esse trabalho no futebol feminino que eu faço. A gente vê, além de, claro, a tua paixão falando, que é uma coisa que nos dá muita alegria também, né? Porque é uma coisa que aproxima as pessoas por paixão, e ver quem trabalha com isso, com paixão, também nos dá muita alegria. E a gente vê o quanto tu trabalha realmente, além de tudo que tu falou, é porque tu tá fazendo o nosso trabalho, inclusive. A gente acabou as perguntas, assim, tu foi respondendo todas as nossas curiosidades. Tudo que a gente tinha pensado, assim, de curiosidade, de perguntar. Porque telepatia, a gente pensa na pergunta, ela responde, né? A gente vai tocar um negócio, isso é chato, né? Isso é chato. Eu, na condição de entrevistadora, não gosto, porque daí me deixa sem as perguntas. É maravilhoso, porque te acompanhar falando é muito bom, na verdade. Te acompanhar falando, assim, a gente não cansa. Rico em detalhes. Sim, tipo, a gente estava ali programado já, a questão de perguntar, inclusive, da comunicação do time feminino já tá respondido, né? E é uma coisa assim que a gente pergunta, pô, por que o futebol feminino não tem um acompanhamento no Twitter, a base tem? Tá explicado, cara, é isso, sabe? Ainda é um processo que tá evoluindo, que tá crescendo. Claro. A Jéssica deixou bem claro aí pra gente, né? A evolução desde 2017 tá crescendo. E eu acredito muito que com a torcida apoiando mais, crescendo junto com o time feminino, eu acredito que até o investimento para a comunicação, para acompanhar o time feminino vai crescer também, né? Hoje a gente tem a Jéssica e a Morgana, eu acredito que a ideia futuramente seja ter mais gente junto, né? Com certeza, com certeza. E dentro dessa evolução que eu cito para vocês, eu gosto sempre de dizer que, assim, em 2017, eu consegui em um jogo, né, acompanhar em jogo fora, que foi o jogo, infelizmente, que a gente acabou caindo para a Série A2. Em 2018, acompanhei também e a gente conseguiu fazer uma transmissão ao vivo da final do Gauchão lá no Beira-Rio, quando a gente ganhou em 2018. E aí, em 2019, as coisas foram ainda melhorando. A gente conseguiu viajar para acompanhar a equipe nas fases finais ali que deram acesso. O ano passado, a gente só não fez 2 viagens porque ficou inviável de organização ali da nossa escala, porque a gente tem uma equipe extremamente enxuta. Então, quando tem 2 de férias, ferra todo mundo, porque aí a nossa equipe é muito pequena para fazer, eu digo, tudo
tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente acaba colocando para a rua, porque se for ver, a Grêmio TV é feita ali dentro, a Grêmio Rádio, se for ver em outras equipes, em outros clubes, são rádios terceirizadas, mas o Grêmio não, são funcionários do clube que fazem isso. Então, às vezes, assim, se tu vai ver, tem pouquíssimas pessoas para poder, uma ou duas pessoas para fazer alguma pauta específica, digamos, na torcida, vamos dizer assim, porque está todo mundo envolvido com uma coisa ou outra. Então, para tudo que a gente faz, a nossa equipe é pequena sim, e às vezes tem esses contratempos, mas o ano passado a gente pode dizer que a gente viajou para quase todos os jogos, a gente ficou de fora, acho que não foram nem de 2, acho que foi de um só, que foi do Avaí Kinderman, que a gente não conseguiu viajar. Mas imagina, a gente conseguiu cobrir em loco todas as partidas. Então, olha a evolução que se teve, né? Em 2021 tem mais coisas, a gente tem feito chegada desde do aeroporto, como a gente fez com a Natane, né? Como a gente fez com a Maiara, que chegaram pegando a menina, algo que a gente gostaria de fazer no futebol masculino, que às vezes a gente não consegue. Eu e a Morgana pensando, a gente consegue colocar isso, e talvez até mais pela proximidade que a gente tem com algumas atletas e com a própria direção do futebol feminino, que nos permitem fazer muitas coisas, né? Mas eu acho que ano após ano, a gente pode dizer semestre após semestre, ou até competição após competição, essa visibilidade vai aumentando. Sim, o ideal era ter mais pessoas, mas eu acho que as coisas estão crescendo, progredindo, estão no rumo certo. Então, acho que é bem por aí. E a gente vai percebendo mesmo a diferença na apresentação dos atletas, nas informações que vão chegando. Porque uma coisa que eu acho que é comum, não falando só do Grêmio, né, mas falando do futebol feminino no Brasil, é que às vezes a gente sente falta da comunicação oficial dos clubes, e aí acaba tentando suprir com uma coisa da imaginação mesmo, e tentar conversar direto com o atleta. Alguns clubes, principalmente clubes menores, conseguem comunicação direto com as atletas. Mas a gente que está acompanhando há mais tempo consegue ver um avanço, né? Uma preocupação, por exemplo, atleta que está no departamento médico, que normalmente a gente quer saber alguma informação, como está evoluindo, como não está. Começa a acontecer algum tipo de avanço nesse sentido. E isso se encaixa exatamente com isso que tu está falando, né? E o papel do torcedor, a gente sempre reforça aqui na taverna, que é cobrar para que o clube realmente veja que o torcedor está sentindo necessidade de saber do futebol feminino, né? Porque isso tem que haver a demanda para que haja desenvolvimento e investimento nesse setor. Com certeza, isso é muito importante. Muitas cobranças que se vê, né, às vezes, aí, isso não é só no futebol feminino, não é só no Grêmio, né? Com certeza chega e aí as coisas vão mudando, vão crescendo. Isso é perceptível e vocês podem ter certeza, até porque o futebol feminino, ele cada vez mais tem ganhado, né, o coração aí dos torcedores. A gente vê ainda muitos comentários infelizes, né, ao invés, às vezes, de valorizar a contratação da Andréia Rosa, né, que tem um baita de um currículo, fica pedindo reforços na equipe masculina, né? Então, isso acaba machucando, assim, até às vezes, o cara não pensa que a atleta tá chegando, quer ler um bem-vinda, não tô nem aí pro futebol feminino, quero saber do masculino, né? Então, acho que à medida que as coisas vão crescendo, também os resultados, né? Os resultados vão vindo. O clube começa a olhar de uma outra maneira, os torcedores começam a olhar de uma outra maneira, e eu acho que isso também é crucial, assim, sabe, para o desenvolvimento cada vez maior. Até porque a gente tem que falar, a gente sabe que o futebol feminino está caminhando, mas ainda financeiramente é inegável que não dá retorno para o clube, né? A gente não tem ainda transferência de atletas, por exemplo, vender de um lugar para outro. Os patrocínios, tem patrocínios específicos, a gente tinha até agora a Pompeia, entrou a Sojipa, então, mas a gente sabe que diferente do futebol masculino, isso a gente não pode negar, né? A gente gosta muito de futebol feminino, mas a gente sabe que ainda o futebol feminino não se paga. Mas à medida que os resultados vão vindo
que o Sport TV está prestes a... que está circulando por aí, né? Está prestes a fechar para transmitir um jogo. À medida que isso vai acontecendo, vai mudando esse cenário também, né? Os clubes vão olhando de uma forma diferente, o torcedor vai olhando de uma... Ah, as gurias estão no Sport TV, tá rolando futebol feminino aqui, vão comentando mais. E um exemplo disso é que às vezes chega até em pessoas que normalmente não acompanham, nunca tiveram interesse. Eu sempre gosto de usar o exemplo da minha sogra, né? Que ela é colorada, só que ela é uma pessoa, vamos dizer assim, do lar, né? Não trabalha fora de casa, tem as coisas dela que ela gosta de assistir. E aí teve o Grenal do futebol feminino na final do Gauchão, que a RBS TV transmitiu para todos, né? O Globo Esporte. E aí a gente conversando, trabalhei nesse jogo, voltando, e ela disse assim: "Ai, o jogo das gurias, aquela Naná, hein? Bah, danada." E tipo, Verdade. se fosse uma transmissão da RBS TV, o futebol feminino nunca ia chegar para ela, entende? Que é um público completamente diferente. Então, eu gosto de usar esse exemplo. Eu fiquei surpresa, eu disse, meu Deus, ela sabe. A Naná nos incomodou muito naquele jogo. É danada, aquela Naná, e sabia o nome da atleta, sabe? Cara, eu gosto muito de usar esse exemplo porque é a prova de que o futebol feminino está chegando em alguns lugares que talvez não chegariam, né? Há um tempo atrás, se não tivesse essa visibilidade. E tu já respondeu também a pergunta do teu Francis ali, que perguntou na página sobre a compra, né, da transmissão dos jogos femininos. Você já ressaltou a importância disso, tá respondido. Claro, isso é muito importante, né? No início até deu, vamos dizer assim, nós como clube gostaria de transmitir, né? A gente gostaria lá naquele momento. Mas a gente já entende que se caminha para uma outra situação, né? Para se assemelhar assim ao futebol masculino. Imagina, daqui a pouco o Sport TV transmitindo um jogo por rodada, ou seja, um jogo por semana. A Band em TV aberta dar essa possibilidade, nossa, dar a oportunidade para que o futebol feminino chegue a muito mais pessoas, né? Aquela cornetinha, né? Vai ficar tudo melhor. Era... A Jéssica sabia, uma das motivações nossa para criar a Taverna e começar a transmitir jogos das gurias foi justamente a nossa irritação com o Maicujo. Porque, justamente essa questão do filme não é só questão do torcedor que não conhece. Muito profissional do jornalismo esportivo não conhece, né? Então tem muitas situações de tu ver jogos com galera que não conhece as jogadoras não que eles não conhecem o time adversário, eles não conhecem o time local, eles não conhecem as atletas. Então isso irritou, foi o que nos motivou nós começar a buscar mais informações das gurias. Aí depois começamos a transmitir os jogos também. Porque é muito difícil tu conseguir desenvolver um troço com pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com aquilo ali e também não buscam se informar para trabalhar com aquilo ali. Isso nós como assessoria de imprensa, eu vou te falar, eu vejo muita coisa, eu não uso muito o Twitter para postar, mas eu gosto de ficar sempre ligada no que está rolando, né? E isso que me incomodou em muitos momentos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quando estavam falando de desmanche no time feminino, uma atleta começou a sair, outra atleta começou a sair, só que a imprensa, como não cobre o futebol feminino, como, vamos dizer assim, a Gaúcha, ZH está dando um espaço, mas a gente não tem os veículos em cima do futebol feminino, como normalmente acontece. No cenário normal, vamos dizer assim, no futebol masculino, o comum é o jornalista procurar o dirigente ou procurar outras fontes que tragam informação, né? Ou procurar qual é o posicionamento no clube. Eu, como assessora de imprensa, vou falar para vocês que eu sinto muito essa falta de muita gente que produz conteúdo para a internet também não procurar assessoria de imprensa para saber muitas coisas. Eu já conversei com as pessoas que me procuraram, ou até mesmo os próprios dirigentes, né? Que a gente tem o Álvaro, a gente tem o Yura, a própria Patrícia Guzmão, já se colocaram à disposição para conversar com essas pessoas, para que pudessem entender qual é o planejamento. Eu lá dentro, sabendo tendo essa paixão pelo futebol feminino
e vendo o que está acontecendo, me entristece, sim, como torcedora, muitas vezes, e assessora de imprensa, ver muita coisa que não é verdade que sai por aí pelo Twitter, sabe? Então, é aquele negócio, né, de ver todos os lados da moeda, da situação em si, né? Ouvir o máximo de fontes. Eu sinto muita falta disso ainda no futebol feminino, na cobertura do futebol feminino, porque hoje a gente faz as coletivas de imprensa na Grêmio TV. Então, assim, a gente não vê muitas vezes um colunista de algum jornal, né? Alguma coisa assim. A gente dá oportunidade para que perfis, por exemplo, né, como o de vocês, possam falar diretamente com as pessoas, possam falar com o atleta, possam falar com a técnica e perguntem o que vocês querem perguntar, né? E muitas vezes eu vi muitas perguntas de pessoa, ao invés da pessoa fazer, não, ela ia lá e colocava algo que teve a oportunidade de perguntar e não perguntou, entende? Ou até mesmo procurar assessoria de imprensa para saber qual é o posicionamento do clube sobre determinada situação. O que está acontecendo? Por que a fulana está saindo? Por que a ciclana, né, está saindo também? E eu vi muita coisa, muita mentira rolando por aí. E eu acho que isso, sim, é falta dessa transparência e desse diálogo, sendo que muitas pessoas já souberam e sabem que a gente é super aberta, tanto eu quanto a Morgana, né? E até o próprio departamento de futebol feminino, seja para dar entrevista, qualquer um deles, né? Ou até mesmo integrantes da comissão técnica. Então, isso sim, eu sinto muita falta no futebol feminino, essa busca pela informação, sabe? É preguiçoso, Essa né? troca, né, entre clube e veículos de informação. Parece um trabalho preguiçoso, né, Jéssica? Tipo, o pessoal pega o que tá ali mais fácil e não vai a fundo, né? Isso. É diferente de opinião, né? Todo mundo tem o direito de dar opinião e tal, mas tem algumas coisas que dão como informação, né? E pelo futebol feminino, a cobertura do futebol feminino ainda ser tão carente, às vezes uma coisa que não é se transforma numa notícia, né? Se transforma numa informação que na verdade não é. Então, é bem delicado nesse meio, assim, né? Que estão criando muitos produtores de conteúdo, isso é maravilhoso, mas eu gostaria muito de ter esse contato mais próximo com algumas pessoas, sabe? Ou que tivesse esse contato mais direto. Olha, tenho dúvidas sobre tal coisa, o que está acontecendo? Como alguns já perguntam, né? É aquela famosa. É claro! A gente tem lista de transmissão, a gente manda informação. O objetivo é dar visibilidade. Eu acho que chegou a sair aí pelos Real, sinais caninos. Pelos sinais chegou a caninos. sair, vou o interfone aqui. Não, vamos lá. Põe no congelador ali depois. Eu disse que eu ia falar, mas... Pra gente não atrasar tanto o teu açaí, eu vou direto pro nosso quadro, pro nosso super quadro, na verdade, que é um quadro que nós iniciamos esse ano, e assim, a galera tá pipocando. Porque a gente bota contra a parede mesmo, não tem como fugir, mas a galera tá pipocando pra responder. As gurias até agora tiveram dificuldade, porque o negócio é tenso. Vamos ver se tu tá preparada. Talvez tu que já é da região da fronteira consiga, né, desenvolver. E o quadro se chama Lá Pergunta. Lá Pergunta, que é feita pela Tiele, a nossa tradutora, intérprete, faladora em espanhol. Não porque ela fala mal dos outros, mas porque ela fala muito bem, por isso faladora. Então, Tiele... Faladeira. Explica o quadro. Não, o quadro é uma pergunta muito simples e objetiva. E tu vai responder facinho, entendeu? Pode responder na ideia, tu responde. Inclusive. Em espanhol, sim, claro. La pregunta, pues. Bueno. Y la pregunta de hoy es... Jessica, para de reírte, che, no puedo. Si se describe algo como indescriptible, ¿no está descrito ya? Essa é a pergunta. Socorro, não entendi. Olha, até derrubei as coisas. Tá mal meu espanhol, hein?
Repete, por favor. En cámara lenta o... Si se describe algo como indescriptible, ya no está descrito. Faz sentido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Entendeu, pelo menos? Entendi. Um ponto pra Jéssica aí. Temos um avanço. Em geral, as pessoas... E ela tá super pensativa, né? Indescritível. É verdade. E, sabe não que devia existir essa palavra. Isso me faz lembrar daquelas fotos bem sentimentais que as pessoas colocam nas redes sociais e a legenda é sem legenda. Nunca fiz dessas, eu acho. Espero, vou até catar lá no meu Instagram. Como nós somos... abrir o Instagram agora pra dar uma conferida. Todo mundo vai ver se já fez dessa, né? Então, antes de fazer, tem mais pergunta ali. Eu juro que eu vou ir rapidinho. Tem mais pergunta aqui na página. Eu já não sei se eu vou rapidinho, a louca. Aí é tua administração. Se a gente não quer atrasar tua janta, mas aí tu sabe do teu tempo, fica super à vontade. Não repara na bagunça, mas fica à vontade fazer quando tá em casa. Tu falava um pouco sobre isso dos comentários que rolam nas redes, né? Da galera que vai lá, chegou a jogadora nova, a galera tá comentando sobre o masculino, assim, a gente se chateia bastante com isso também. Mas o que mais nos chateia, além disso tudo, é o que tem rolado, acredito que mais frequentemente, né, pelo menos nas redes, que é o assédio sobre as jogadoras, né? A gente, não só jogadoras, sobre as trabalhadoras do futebol, né? Todas elas, assim. Ontem, a gente teve na nossa página também, né? Rolou a mesma coisa, que é isso, assim, tipo, a jogadora tá ali enquanto uma trabalhadora, ou as outras trabalhadoras do futebol estão ali para trabalhar, não para receber elogios, e muitas vezes as meninas do sub-18, né, já acontece, em outros clubes também. E como que é para ti, né, ver isso e trabalhar com isso diretamente? Afinal, é diretamente na tua zona de trabalho, né? Isso chateia bastante, né, quando eu vejo outras situações de outros clubes, quando aconteceu, né, com o nosso co-irmão ali, o Internacional. E com certeza isso chateia porque a gente está na contramão disso, né? A gente luta aí, né, por outras situações para que elas sejam reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem, não pela aparência. E isso, inclusive, foi um tema do meu TCC, né? Quando eu me formei lá em 2016, sobre futebol feminino. Porque eu notei, inclusive, por parte da imprensa também, uma conotação muito mais visual, né? Do que propriamente da parte técnica delas, né? Um exemplo disso foi que o Vadão, que era o técnico na época, a seleção olímpica não foi ouvido em nenhuma das matérias do Globo Esporte que foram ao ar. Então, sendo que, na verdade, se for ver da seleção masculina, técnico todo VT praticamente, né? Então, isso deixa muito triste, mas eu acho que sim, diminuiu, mas infelizmente tem ainda essa parcela que insiste em né, denegrir essa questão, ou até mesmo diminuir as gurias ao fato simplesmente de serem, sim, bonitas, ou, né, qualquer outra coisa. Eu, especificamente nessa área que eu trabalho, eu sempre fui, assim, muito respeitada e nunca dei ouvidos para esse tipo de coisa, sabe? Quando eu fui para o meio da torcida fazer as primeiras reportagens em meio à torcida, arena lotada, eu fiquei com esse receio. Meu Deus, e se isso acontecer comigo, se alguém me falar alguma coisa, minha vontade vai ser fechar a mão e dar na cara dessa pessoa. Mas eu vou estar com o escudo do Grêmio no peito e com o microfone da Grêmio Rádio na mão. Então, tipo, eu Então, eu tinha, sim, mas talvez pelo fato de ser surda, a louca, eu nunca dei ouvidos para isso e nunca ouvi nada do tipo na arquibancada quando eu fui, né? Então,
Eu vou te dizer assim, eu já falei algumas vezes quando eu dei entrevista que eu me sinto privilegiada, assim, por isso, porque eu sei que muitas outras repórteres não tiveram e não têm a mesma sorte de serem identificadas com o Grêmio, né? Ou enfim, com o Inter. E aí eu acho que quando tu vai pro meio da torcida, tu tá com o microfone na mão, as pessoas te conhecem, às vezes isso dá uma amenizada, diferente de uma repórter, né, de que não tem nenhuma identificação, e aí a torcida já tem um ranço com a determinada emissora, e aí já acabam pegando pesado. Eu nunca deixei, como eu disse, nunca dei ouvidos ou nunca deixei que isso, de certa forma, me aprisionasse ou impedisse que eu fizesse aquilo que eu achava que eu deveria fazer, né? Sim, demorei para conseguir conquistar alguns espaços para fazer algumas coisas. Sim, demorei. Acho que se fosse um homem no meu lugar, iria mais rápido. Acho que sim, assim como várias outras áreas. Mas eu nunca desisti, né? E eu gosto de encorajar muitas mulheres para isso, sabe? Não olhem para esse tipo de coisa. Sim, lutem, exijam respeito, peçam respeito, mas não deem tanta atenção para isso. Olhem para o objetivo final de vocês, para os sonhos de vocês. Eu acho que eu tive a oportunidade, pude, não diretamente por assédio, não por isso, mas por outras situações poderia ter desistido. E um homem que, né, que acorda do meu lado todos os dias me levantou muitas vezes e me ensinou esse tipo de coisa, né, que é o meu marido. Então, eu sempre me encorajei. Eu acho que o fato de ter sido criada assim com meu irmão, ser uma mulher em meio a muitos meninos lá no início dos anos 2000 e, tipo, não ter medo de entrar numa dividida. Hoje, se me convidarem para jogar no meio de um monte de homem, futsal ou futsete, eu vou jogar porque eu não tenho medo e não tô nem aí. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se encorajar, a gente busca equidade. Então, acho que é isso, sabe? Vamos para cima e dane-se de quem não gostar. Antes de qualquer coisa... Oi? Todo mundo falou ao mesmo Vamos tempo. pra cima, Grêmio, fio. Cara, aproveitando... de qualquer coisa... Desculpa, Thierry, pode falar. Antes de qualquer coisa, então, vai. Não, eu só queria ressaltar que tudo que a Jéssica falou até agora e tudo que a gente sempre elogia do time, né? O como o Gurias Gremistas é realmente uma força, não só dentro de campo, mas fora dele. Tanto pela equipe profissional que está ali, quanto pelas categorias de base e pela comunicação, por toda a trajetória que a Jéssica apresentou pra gente hoje. Tudo que ela falou que ela já passou, como foi para entrar, o crescimento dela dentro do clube. Eu acho que realmente, assim, como torcedor, eu tô muito orgulhoso e cada vez mais empolgado com o time feminino, agora principalmente, né, tanto dentro de campo quanto fora dele. É muito bom ouvir esse tipo de coisa, porque realmente empolga mais e deixa a gente mais motivado a continuar acompanhando e tentar ajudar nesse crescimento. Bom, vou eu então. Ficou assim, esse vazio. Mas aproveitando o gancho assim, da tua resposta anterior, que era mais relacionado ao torcedor, ao assédio do torcedor para jogadoras e para repórteres, vai também, eu acho que cabe dentro desse meio o assédio dos colegas jornalistas, né? De como que é nas internas esse trabalho, se é que isso já evoluiu a um ponto de os homens já se portarem bem com isso, assim, lá, estar numa coletiva, tem uma mulher perguntando ou uma mulher falando, como que é esse comportamento dos profissionais do jornalismo nessa área mais interna. Cara, eu me culpo às vezes, sabe, eu fico pensando, será que eu sou cega e não enxergo as coisas? Porque eu sempre fui muito respeitada, sabe? Eu não lembro, assim, de ter sofrido algum tipo de assédio de colega. E talvez pelo fato de minha vida ser sempre regida dessa forma, sabe? De não olhar para a crítica, de não olhar para o assédio. Eu não quero saber disso. Meu foco é fazer meu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço. Então, dane-se, eu vou fazer o meu melhor e é isso que importa. Já fui para alguns estádios, assim, sendo a única mulher. Inclusive, eu fiz uma viagem uma vez com o Grêmio em 2019. E era um voo fretado para Chapecó, Grêmio Chapecoense.
E aí a gente entrando assim no voo, os jogadores, dirigentes, comissão técnica, e os meus colegas, quando eu me dou por conta e olho para todo avião, eu era a única mulher naquele voo fretado, sabe? E rumo a Chapecó. Então eu pensei, meu Deus do céu, olha o tamanho disso, sabe? É triste porque é uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma vitória pessoal ali, sabe? Porque, olha, eu consegui vamos dizer assim, a confiança de estar aqui, entende? Porque, e o fato também de muitas pessoas ali talvez me enxergarem dessa forma, como a profissional Jéssica, né? Como enxergam muitos homens. Acho que sim, talvez alguma outra mulher, dependendo do olhar deles também, né? Talvez não teria essa mesma percepção. Então, naquele sentido e naquele momento, e por tudo que eu tinha vivido até então, em outras viagens, de ter sido sempre muito respeitada, de brincar no mesmo tom, sabe? E de ouvir, sim, algumas coisas, não em relação a mim, mas, tipo, entrou aqui, saiu aqui, entendeu? Ou às vezes até de intervir em alguma situação e falar, olha, não é bem assim, não vai por aí, que isso, não fala assim, entendeu? Acho que algumas vezes esse tipo de contribuição também. E talvez o fato de não, às vezes, deixar entrar aqui e sair aqui, e deixar que a vida ensine, isso também faz com que eu esteja onde estou e tenha conquistado o espaço que eu conquistei, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Talvez não olhar, ou sim, não ser surda às vezes e cega em não enxergar, mas eu nunca sofri esse tipo, tive a sorte de não ter sofrido esse tipo de assédio aí por parte de jornalistas. É aquela coisa da gente, para conseguir se inserir em alguns espaços, precisar, às vezes, fazer de conta que não está escutando para entender a hora de falar ou não, né? O que pode nos privar de estar naquele espaço ou não. Usar o camisetão. Exatamente isso também. Eu faço questão, assim, sempre de usar roupa do Grêmio, o abrigo, usar aquilo que a comissão técnica do Grêmio usa, entende? Não tem roupa para mulher, não tem roupa para homem, é roupa. A roupa é o uniforme do Grêmio, entende? E então acho que. E também, às vezes, até mesmo no diálogo, tu ter a mesma língua, tu não ir muito cheio de dedos, sabe? E saber a hora de falar, como a Ana Lu falou. Então, acho que isso também ajuda muito, porque se tu ficar. Eu não sei se vocês assistiram Big Brother. Tô acompanhando. Todos, menos eu. Mas aí vamos usar o exemplo da Lumena, por exemplo, né? Vamos usar o exemplo da. Tu ficar sempre ali, sabe, militando, enchendo o saco, isso não é legal. Tu tem que saber a hora certa de falar, porque se torna um negócio chato. Então, eu nunca fui assim, sabe? Sim, abriu, não é bem assim, respeita. A outra coisa, agora ficar o tempo todo falando ou falar da forma correta, eu acho que isso é o mais adequado. É legal saber do quanto tu é respeitado e de como tu consegue ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo que eu, pelo menos, fiquei pensando quando tu fala, é um privilégio que eu nunca passei por isso, né? Que ruim que seja um privilégio não passar por coisa que ninguém deveria passar. Com certeza. Que bom que tu realmente não sente isso te amarrar, mas que pena que talvez uma exceção, né? São poucas pessoas que não conseguem falar disso. E até mesmo assim, a gente ter que se podar do que vai falar, o que não vai falar, diz muito sobre esse mundo que a gente vive, né? E o quanto nós mulheres precisamos estar o tempo todo nos educando para poder ocupar os espaços. E que bom que a gente está lutando e tem mulheres como tu ocupando os espaços que já dizem que aquele espaço também é nosso. Que a gente também pode ocupar, né? Que a presença tá ali. A gente tem também mais comentários ali na página. O Evandro deu boa noite para todo mundo e disse: Ana Lu, está na hora de uma nova parceria. Eu não sei se ele está propondo uma parceria para mim. Se for isso, manda ali na DM, estamos estudando caso. Ou se ele acha... O assédio agora é ao vivo, né? Estão querendo roubar nossos comentaristas. Não. Eu queria dizer que eu já estou em outro programa e a Tiele também já está em outro programa. Mas assim, estamos abertos para propostas, né? A taverna ainda não está com a melhor proposta, então a gente está sempre estudando possibilidades. Brincadeira. Mas é que
talvez ele esteja propondo uma parceria para a taverna, né? André, volta aqui, não faz isso, vamos pro Desliga o profissional. programa aí que eu quero ver agora. Mas talvez ele esteja propondo uma nova parceria para a taverna. Pode ser isso também o que, na verdade, nos coloca em risco. Às vezes ele acha que eu não sou uma boa apresentadora e tá precisando botar alguém aqui. Não, mas se Mas for enfim. patrocínio, a gente aceita. Se for patrocínio, a gente aceita. Ah, E é também. bom um recebido, né? Tu comer e não. Agradeceu então a Tchelle pela dica e falou, né, sobre incluir o futebol feminino em todas as pautas, que é um desafio, e inclusive no meio acadêmico. A gente sabe que aí tá começando a rolar um burburinho acadêmico sobre o futebol feminino, sobre os movimentos da arquibancada. Então é sempre legal a gente também poder falar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é legal sempre estar nesses espaços, né? E o Luiz tá dizendo que é testemunha da tua disponibilidade, Jéssica. Ele tá confirmando aí, ó. Tu não veio, não está mentindo. O Luiz tá dizendo que é verdade. O Luiz Vicente tá dizendo aí a tua disponibilidade do Álvaro e da Patrícia. A informação tá ali, as pessoas têm que querer buscar. Ó, Isso aí. Evandro, se vocês me quebram. Desculpa aí, Evandro, assim a gente tá... Time Luiz. Eu queria saber se tem mais alguém que quer atrasar mais Eu queria, mas o açaí da falando Jéssica. assim, eu não quero mais. Eu até queria Não, perguntar. a gente pode abrir para uma última pergunta, assim, a gente pode abrir, não, porque não tá nada fechado, né? Acho que a gente pode fazer mais uma última pergunta, já que o açaí tá no congelador. Vamos lá, vamos E lá. a Jéssica responde ali no tempo que ela achar necessário e possível. Como a Jéssica gosta de emendar assunto, eu já vou fazer duas uma vez só. Tá rateando. Fazia tempo. Não, assim, ó, qual é o momento mais marcante para ti trabalhando com o feminino dessa retomada? E tu acha que a Pia deveria olhar com mais carinho pro time do Grêmio? O momento mais marcante, assim, né? Negativo. E eu tenho um que é negativo, assim, que foi lá no início, que eu tinha uma super expectativa de que a volta do futebol feminino fosse diferente, mas a gente acabou caindo e eu presenciei. E eu lembro do choro de muitas atletas, né? Pela queda naquele momento, que foi em 2017. Agora a alegria, ganhar o Grenal, né? O Gauchão em 2018 no Beira-Rio. Tem um espaço super especial no meu coração. Eu lembro que eu tava captando imagens, e daí até a imagem do bastidor ele consegue ver do gol da Gabizinha, que eu tava assim, comemorei junto. E foi muito marcante o título do Campeonato Gaúcho. O Ascensão em 2019 também, sobre o América Mineiro. Estive nos 2 jogos. E eu acho que esse momento... E aí tem alguns, assim, né? Sim, a classificação às oitavas de final as quartas de final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi algo bem marcante, porque a gente via muita gente falando, né, que o Grêmio ia cair lá no início, e aí ver as gurias entre as 8 melhores equipes do Brasil foi algo que me emocionou muito, porque a gente viu o choro também delas, sabe? E eu queria dizer para vocês esse momento, mas infelizmente eu não consegui participar, que foi o primeiro jogo delas na Arena. Eu peguei Covid, né, junto de algumas atletas e também parte da comissão técnica. Nesse jogo, justamente, que a gente acabou classificando, que foi contra o São Paulo, a gente teve, né, uma série de pessoas infectadas da comissão, e eu fui uma dessas pessoas, então acabei ficando fora desse jogo na Arena. Eu chorei muitas vezes antes desse jogo, porque eu queria muito estar e participar disso. E só de lembrar me dá vontade de chorar. E aí eu não consegui estar. Eu queria muito poder dizer isso para vocês, né? Que eu estive no primeiro jogo, mas eu não estive. Acompanhei tudo, tintim por tintim, trabalhei mesmo com Covid à distância. Mas quem tocou tudo, quem teve aí esse privilégio foi a Morgana Chu, que tocou tudo lá da Arena. Mas com certeza esse foi um momento muito marcante, sabe? Poder ver, assim, assistir pela transmissão da Band, as gurias entrando em campo e toda a correria.
Esses foram muitos momentos, assim, a final do Gauchão também, acho que eu lutei até o fim ali, né, junto do pessoal, para que aquelas camisas das gurias tivessem o nome delas, e ver elas pegando aquela camisa com o nome delas, nossa, eu enchi os olhos de lágrima quando eu vi aquilo no vestiário, então me marcou muito a final do Gauchão, por aquele motivo que eu disse para vocês, né, de chegar a muitos lugares que o futebol feminino ainda não tinha chegado. Então acho que basicamente esses. E aí só acrescentando que na final do. Na final não, quando a gente conseguiu a ascensão, normalmente nós, né, que trabalhamos na comunicação, a gente sempre fica do lado de fora da roda ali, captando tudo. E eu chorava, eu lembro que eu captava e chorava, eu fazia foto e chorava. E aí eu lembro que a capitã na época era a Karina e ela me chamou para aquela roda, nossa, e aquilo ali eu não sabia se eu chorava pela emoção de estar ali dentro, né, de estar participando daquilo. Tanto é que nos bastidores aparece eu, assim, toda vermelha, assim, chorando. E eu guardo aquele momento com muito carinho, olhar para o rosto das gurias, ver elas super emocionadas de ter conseguido. Foi a treino também, a gente fez o jogo treino recentemente. Acho que sim, acho que a Raíssa merecia muito uma convocação da Pia, né? A Pri, que joga muito. A Andressa também, que fez um baita campeonato brasileiro ano passado. Até a Isa ter a lesão também, a Isa estava mandando muito na lateral. E o coração gremista queria, né? Eu queria meio time do Grêmio, então. Mas eu acho que essas, assim, acho que podia olhar assim com um pouco mais de carinho. Eu vou te dizer que a questão da Raíssa eu acho que tem injustiça, porque tem algumas opções da Pia que não dá para entender na questão de goleira, né? Inclusive no Twitter ali, uma galera com a convocação antes bateu muito na questão das goleiras, né? E a Raíssa fez um campeonato absurdo. Um campeonato absurdo, assim, muito em cima da média. Não, e a própria Lorena também, né? Que fez uma final de campeonato gaúcho sensacional, né? Sim. Acho que a gente está muito bem servida de goleira, até com a Paixão agora, que é do Sub-18. Tá ali, ela jogou muito no campeonato. Então, acho que, na verdade, o time todo, né, tá sensacional. Eu tô louca para ver o time, assim, jogando, estreando. Eu vou estar de férias, vou perder 3 jogos, infelizmente. Mas vou estar acompanhando com certeza, porque eu tô doida para ver esse time jogando contra, né, as equipes, assim, a Vera mesmo no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem uns nomes muito bons, o Grêmio tá montando um time muito bom. Então eu tô com muita expectativa para ver esse time, a Nathane, né, estreando, enfim. Estamos aguardando a estreia. Tá só pelo 17, né? Era 28, vai ser 17. Jéssica, antes da gente encerrar, eu preciso te perguntar uma coisa que é tradicional aqui, a gente pergunta sempre, só que a gente faz em momentos diferentes, que é pro povo não ficar achando que a gente, assim, fala sempre a mesma coisa, mas é uma informação muito importante sobre ti. Qual é teu signo? Aquário. Eu sabia. Tinha que ser. A pessoa maravilhosa dessa, apaixonada pelo que faz, com um trabalho excelente, comunicativa pra caramba, tinha que ser aquariana. Melhor. Meu marido também é. Aí eu já não sei como é que dá certo. Aí é uma mágica. Aí eu tenho certeza que rola. Um é bom, 2 é demais, né? Tipo... Mentira, eu tenho ótimas experiências. A gente caiu uns segundinhos ali, porque o moço da técnica não tá hoje, né? O Andrew tá, né, quebrando esse galho. Mas foi rapidinho, voltamos, ninguém perdeu nada. A Jéssica, pelo jeito, não ficou fora, foi só a gente. É isso aí, terceiriza a culpa. Mas, então a gente pode partir para o encerramento antes que, né, o açaí fique derretido, que o leite em pó vire uma pacotinha. Creme de Oreo. Ó. Paçoca. E a outra coisa, não sei, morango. Aí já curti. É do meu ramo, frutinha no açaí. Eu tô falando tanto do açaí porque eu passei a tarde pensando. Eu cheguei a abrir o aplicativo para pedir e disse, não vou, tem comida demais.
O Evandro lembrou ali nos comentários. Ele tá propondo uma nova parceria pra mim, é claro, né? Como que eu pude pensar? Ele lembrou de um seminário que eu participei, a convite dele sobre racismo, né, no futebol, que foi topíssimo, só preto massa ali. E tamo disponível, Evandro. Chama na DM lá que tamo aí, né? Chama na DM, muito bom. Então, eu queria agradecer, Jéssica, assim, do fundão do nosso coração, com todo o nosso amor, Demais. pela tua participação. A gente já te incomoda sempre, né? Quando a gente quer chamar alguma das gurias para participar aqui. A gente vai continuar te incomodando, não é porque tu Não vai participou mudar aqui isso. que a gente vai parar. Aliás, vou me incomodar mais ainda agora, né? Que tu deixou claro que tá abertíssima a isso. Mas enfim, Agora eu vou muito me incomodar obrigada. a Morgana também. Vou me incomodar. A Morgana também, é claro. Eu vou que a Jéssica já me distribuiu, né? A partir do gente dia já 10 é com a Morgana. Anotamos já já nas anota. tuas férias, que é para não te incomodar. Vocês entenderam que a depois. Jéssica deixou claro que a Morgana também escuta, não precisa ser só ela. É férias chegando, né, William? Respeitar as férias, né? Férias é telefone desligado ali, ó. Bloqueia, Não, eu bloqueia. coloco já. um férias aqui, ó, no meu WhatsApp. No Boa, avatar ali. boa. A gente respeita demais e quer, com certeza, através do nosso meio de comunicação com a galera, fortalecer ainda mais seu trabalho, que é a forma como a gente chega nas gurias, né? Chega nas informações do que acontece do futebol feminino. A gente sabe da importância disso. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Nessa noite de sexta-feira. Um sextou aí que, né, às vezes a gente tá querendo descansar, tá querendo estar aqui batendo papo com a gente. Ficou muito feliz. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de poder trocar essa ideia aí com vocês. Como eu disse lá no início, sempre muito bom poder falar, né? A gente normalmente fala sempre sobre os outros, sobre o outro, sobre, né, as gurias. E eu gosto muito de compartilhar as minhas histórias e até para encorajar muitas pessoas também, né? Eu recebo muita mensagem de pessoas que admiram o trabalho que é feito na comunicação do Grêmio. E me perguntam também, né, como faz para chegar. Então, eu gosto de contar essa história para encorajar aí algumas pessoas, para fazer com que eles possam enxergar ali, né, que é possível a gente realizar sonhos. E pedir, né, aproveitar para pedir sempre o apoio ao time feminino, que é muito importante. Hoje não está podendo, né, ir ao estádio, mas seja uma mensagem, um comentário numa foto delas, eu tenho certeza que isso já faz toda a diferença. E não só para o time feminino, como para o time masculino também. Não ter a gente que trabalha ali já sente a falta do torcedor, imagina para quem joga, né? Então, aproveitar para deixar esse pedido aí, né, que sempre continuem apoiando aí o futebol feminino, que é dia 17 aí tem estreia. Boa. Estamos ansiosos. Boa noite, Shelly. Boa noite, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Jéssica, por aceitar o convite. Eu estava pensando em te dizer que provavelmente tu vai ser a Eduarda Streb de alguém, né? Ou já foi. Então é importante ter esse espaço tomado e ocupado e garantido. Vamos lá, sigamos. Gente, emocionei. Real. É verdade, não é zoeira, não. Boa noite, Andrew. Muito boa noite para todo mundo que acompanhou. Boa noite a todos os colegas aqui, a Ana Lu por fazer mais uma ótima apresentação. Foi muito bom a gente ter passado essa bola para ela, representando muito bem aí a taverna. Muito obrigado, Jéssica, mais uma vez por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente numa sexta-feira batendo esse papo. Foi realmente muito bom conversar contigo hoje. Adorei toda a tua história, tudo que tu trouxe pra gente, todo esse conteúdo. E sem me prolongar mais, que ainda tem o William pela frente. Boa noite. O William não tem direito à pergunta pós-boa noite dessa vez. Tá? Já fez duas. Só boa noite mesmo. Isso é uma coisa que não acontece em vários programas e segue esse preconceito feminino. Não tem programa há várias semanas, só pra Já virou a zoeira institucional. É assim sempre. Agradecer, né, obviamente, a Jéssica por ter topado o convite e deixar um recado para todo mundo: não vendemos cracks. É isso aí. Nem compramos. Muito caro. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou.
Mais uma vez, muito obrigada pra Jéssica, obrigado meus coleguinhas que estão aqui sempre divertindo a minha sexta-feira, que né, durante esse isolamento todo tá sendo muito importante esse espaço pra gente poder acompanhar, falar do Grêmio, se divertir, dar risada, tomar uma cervejinha, às vezes, alguns, quase sempre. Quem puder, fica em casa, escolas fechadas, vidas preservadas, vamos seguir firme todo mundo. Precisamos de auxílio emergencial. Beijo no coração de todo mundo que acompanhou, um beijo pra todo mundo que comentou e fortaleceu o programa aí. Tchau, tchau.